Graças a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Como nós temos compartilhado aí acerca desses dons redentivos, ou dons de personalidades, como o pastor Ricardo ministrou os primeiros dois. Semana passada eu falei um pouco sobre o servo, e hoje a minha missão é poder falar sobre o misericordioso, o doador e o líder, para a gente encerrar esse período. E a base que nós estamos usando é essa, Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, onde tem aí esses dons. E eu quero começar compartilhando com vocês um pouquinho sobre o misericordioso. Falar um pouquinho sobre as qualidades dessa pessoa que tem em evidência esse dom de misericórdia, que tem essa característica no seu DNA. Queria que você abrisse comigo as Escrituras. Primeiro livro de Reis, capítulo 2. Primeiro livro de Reis, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 5 e o verso 8. Pelo menos duas características são muito evidentes quem tem esse dom de misericórdia. A primeira delas é uma pessoa que ela é longânima, né? É uma pessoa que ela não guarda rancor, é uma pessoa que ela consegue lidar bem quando pessoas se levantam contra ela, quando pessoas tentam prejudicá-la. É uma pessoa que ela consegue lidar bem com esse tipo de situação na sua vida. É uma pessoa que ela não se ira com facilidade, é aquela pessoa que muitas pessoas ficam indignadas porque, mas você vai deixar fulano falar assim com você? Você vai deixar essa pessoa agir com você dessa forma? Você não vai fazer nada? Mas esse é o misericordioso. Não podemos ficar indignados porque uma pessoa não toma uma atitude que talvez você tomaria em relação a um problema, ou em relação a outra pessoa, porque ela simplesmente não se moveu, ou ela simplesmente não rebateu, ou ela simplesmente não quis se justificar. Porque essa é uma característica do misericordioso. Ele é assim. Outra característica que nós vemos é aquela pessoa que inspira confiança. O misericordioso é aquela pessoa que atrai as pessoas para perto dele, as pessoas com necessidade, as pessoas que precisam de ajuda, elas buscam o misericordioso. Eles são identificados em meio à multidão. A gente brinca um pouco com o pastor Ricardo, porque ele tem um pouco desse dom de misericórdia na vida dele, né? Ele tem o encorajador e tem o dom de misericórdia também na vida dele. E ele atrai as pessoas. Você está com o Ricardo, em abril mesmo nós estávamos lá na Igreja Batista da Lagoinha, e participando do congresso, e nós estávamos numa praça de alimentação, irmãos, no meio de tinha muito mais gente que nós temos aqui hoje. Uma praça de alimentação gigantesca, nós estávamos sentados no meio do povão lá, fila para comprar, fila para pegar, um monte de gente sentada em cadeiras, e uma pessoa atravessou no meio de toda a praça de alimentação e foi bater no Ricardo querendo uma ajuda. Queria comer alguma coisa. Então, o misericordioso, ele atrai as pessoas, ele atrai as pessoas que precisam de ajuda para ele. As pessoas identificam isso. A gente sai por aí com o Ricardo, vira e mexe, alguém chega e fala, você pode me dar uma ajudinha? Ele já aproveita para falar de Jesus, já aproveita para falar do amor de Deus e dá a ajuda que a pessoa precisa. Amém? Então esse é o misericordioso. E a pessoa que nós vamos estudar aqui hoje é o rei Davi. O rei Davi, ele tinha várias qualidades, ele tinha inúmeras características aqui de líder, nós podemos identificar a liderança na vida dele, mas misericordioso era um que ficou muito evidente por conta de toda a história, de todo o trajeto que Davi teve como rei. E eu queria ler com vocês esses dois textos rapidamente. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, verso 5. Que ele diz o seguinte: e também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez os dois chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais matou e em paz derramou o sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos e nos seus sapatos que trazia nos pés.
Pula um pouquinho aí, versículo 8. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim de Baurim, que me maldisse com maldição atroz, no dia em que ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão. E eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Esse é o misericordioso. Por que nós vemos esse dom em evidência, essa característica em evidência em Davi? Porque em duas situações aqui específicas, e houve muito mais, onde Davi esboçou essa misericórdia. Primeiro, Joabe, que era o chefe do exército de Davi. Joabe matou duas pessoas, Abner e Amasa, que eram aliadas de Davi, homens que fizeram aliança com Davi, e Davi se apegou muito a eles. Davi criou um laço de amizade muito grande com esses homens. E Joabe, porque tinha algumas pendências, você pode ler lá no primeiro livro de Reis, você vai seguindo ali a sequência, ali você vai entendendo um pouco melhor essa história. Joabe tinha algumas pendências com esses homens e decidiu matá-los. E Davi, ele poderia agir logo com Joabe, pegar Joabe e sentenciar Joabe e julgar Joabe, mas aquele que tem o dom de misericórdia, ele não consegue confrontar as pessoas. Quem tem esse dom, ele não consegue confrontar, ele não consegue resolver, ele não consegue agir de imediato para tentar solucionar um problema, solucionar uma situação. E Davi, por causa desse dom de misericórdia, poupou Joabe. Joabe continuou ali no exército de Davi. E quando Davi estava para entregar o reinado a Salomão, seu filho, ele falou para Salomão, olha, em outras palavras, ele quis dizer assim: eu não consegui resolver essa situação. Então, nas tuas mãos está Joabe. Ele repassou para o filho dele resolver esse problema. E a mesma coisa foi com esse Simei. Quando Davi estava fugindo do seu filho Absalão, esse homem se levanta do nada e começa ali. Davi estava com todo o seu exército, cercado por todo o seu exército, e esse homem se levantou e começou a atacar pedras em Davi, começou a xingar Davi, começou a cuspir Davi e falar muitas coisas para Davi. E um dos soldados de Davi falou: Senhor, o que te impede de me pedir para arrancar a cabeça desse homem? Mas o dom de misericórdia falou mais alto, falou: não, se é Deus que está falando, quem sou eu? Quem sou eu para querer resolver e eliminar a vida desse homem? E no fim da sua vida, Davi chama o seu filho Salomão e fala: olha, Simei, aquele homem que fez isso, isso e isso, ele está nas tuas mãos. Agora Davi passa para o filho dele a responsabilidade desse problema. Porque quem tem esse dom em evidência na sua vida, ele não confronta as pessoas. Ele tem uma dificuldade imensa para lidar com o problema dos outros. E quando ele tem que falar que a pessoa, revelar a situação, ou ele tem que confrontar a pessoa, não. O misericordioso é aquela pessoa que ele vai acolher. Uma vez que a situação é exposta, o misericordioso ele vai acolher, ele vai cuidar, ele vai chamar essa pessoa para perto, ele vai andar com ela, mas ele jamais vai confrontar alguém. Então nós vemos muitas pessoas com essas dificuldades, né? Aquele cara na empresa que nunca, jamais ele teria coragem de falar da demissão de algum funcionário. É o misericordioso. Então Davi ele tinha essas características e muitas coisas Davi foi levando por conta do dom de misericórdia que falava muito mais alto. Voltem um pouquinho aí, primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Voltem 2 livros. Capítulo 22, verso 1 e verso 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, capítulo 22, verso 1 e 2. Diz assim o versículo 1. Então Davi se retirou dali
e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Versículo 2: E juntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Esse é o dom de misericórdia. É aquele que atrai, né? Aquela pessoa que tem esse dom em evidência, ela atrai as pessoas para perto dela. Aquela pessoa que as pessoas sentem confiança em compartilhar alguma coisa, sentem confiança em abrir o seu coração em relação a algum problema, algum pecado, alguma falha. As pessoas são atraídas. Por isso nós precisamos identificar os misericordiosos, porque eles são excelentes pessoas no acolhimento, são excelentes pessoas na ajuda, no pastoreio. Diferentemente do líder que nós vamos falar aqui hoje, em que o líder é aquela pessoa que, quando ele está focado em relação a alguma coisa, a algum projeto, quando o líder ele tem um foco, ele tem alguma coisa que ele precisa fazer, precisa executar, o líder ele pode falhar no pastoreio. E por isso ele precisa do misericordioso. Por isso ele precisa do servo, que são pessoas que vão ali dar esse suporte referente ao pastoreio, ao cuidado das vidas. O líder, ele muitas vezes ele é tão focado naquilo que ele quer fazer, que ele não percebe a fragilidade das pessoas que estão ao lado dele. Então as pessoas estão com dificuldade, estão passando algumas situações, mas o líder tem um foco. E aí ele precisa da equipe dele, junto da equipe dele, ter lá o misericordioso, ter lá a pessoa com dom de servo, porque essas pessoas elas vão identificar isso com mais facilidade, vão falar para ele, fulano está com problema. Vamos trazer fulano para perto, vamos tirar fulano de evidência, porque ele precisa de ajuda. O misericordioso ele é bem diferente do líder nesse aspecto. E nós vemos isso muito claramente na vida de Davi, em várias situações, irmãos, várias situações. Quando Saul estava atormentado com um demônio, falaram de Davi, que Davi tocava a harpa, foram falar com o pai de Davi, Davi se prontificou e foi lá ajudar Saul, e quando Saul estava lá endemoniado, Davi começava a tocar sua harpa, o demônio saía. Então o misericordioso ele se prontifica, quando se fala em ajudar pessoas, o misericordioso ele está sempre disposto. Depois que Davi, ele começa a crescer, ele se torna um dos generais de Saul, e ele começa a crescer dentro no meio dos exércitos ali de Saul. Saul começa a ter inveja de Davi, porque ele começa a conquistar algumas batalhas, começa a ter algumas vitórias, e Saul peleja por inúmeras vezes tentar matar Davi. Em duas oportunidades, em primeiro livro de Samuel, você não precisa abrir, capítulo 24 e no capítulo 26, a Bíblia diz que Davi poupou Saul. Davi foi ao acampamento, Saul estava lá dormindo, e numa das oportunidades ele rasgou uma parte do manto de Saul. E depois ele gritou lá de cima, Saul acordou assustado, todo mundo dormindo, e ninguém percebeu que Davi chegou perto. E ele falou, Senhor, eu não quero te matar, eu não quero o seu mal. E Saul deixou de perseguir Davi naquele momento. Mas é o dom de misericórdia. Ele teve misericórdia, por mais que Saul queria matá-lo, não é da característica do misericordioso esse tipo de atitude. E Davi era rei. Davi tinha homens que poderiam fazer isso para ele, mas o dom de misericórdia, essa característica ficou muito marcante na vida de Davi. Outro fato importante que aconteceu na história de Davi, e ele não teve coragem de confrontar as pessoas. Primeiro, seu filho Aminon violentou a sua própria irmã. A Bíblia não menciona que Davi confrontou Aminon. A Bíblia não nos diz que Davi foi lá e falou com ele, conversou com ele, confrontou ele, não. Porque o dom de misericórdia não é essa característica de quem tem misericórdia. Uma outra situação, o filho de Davi chamado Absalão matou o irmão Aminon. Davi também não confrontou Absalão. Absalão fugiu, foi para terras longínquas. E uma das fragilidades desse dom de misericórdia é que, por ser tão misericordioso, ele pode ser enganado com facilidade.
ele pode ser abusado, as pessoas podem aproveitar da boa vontade de quem tem essa característica. O filho de Davi fugiu. Davi mandou buscar o filho, trouxe de volta, usou de misericórdia, trouxe o filho ali, o filho ficou ali. Só que por esse amor de Davi, por essa misericórdia de Davi sobre a vida do filho, Davi não percebe que o filho começa a fazer um montinho no reino, para tomar o reino de Davi. O filho começa a falar com um, falar com outro, ele levanta um grupo de pessoas e de repente Davi tem que sair fugido rapidamente porque ele não percebeu o que o filho dele estava fazendo. Então quem tem esse dom de misericórdia, quem tem essa característica dentro de si, precisa tomar cuidado porque as pessoas podem aproveitar dela. No trabalho, no dia a dia, quem as pessoas identificam que tem essa característica de servir, de ajudar, de se preocupar com as pessoas, geralmente elas são exploradas. Elas são aproveitadas. Então Davi tinha muito claro isso. Tinha esse dom muito claro em seu coração, na sua vida. Tanto é que quando Absalão, nessa guerra toda, Absalão é morto lá pelos soldados de Davi. Quando Davi sabe que o filho que queria matar ele, que queria tomar o reino dele, que envergonhou ele com as suas mulheres, com as suas concubinas, para todo o reino ver. Quando ele sabe que esse filho morre, o dom de misericórdia vem à tona e ele fala: se eu tivesse morrido no teu lugar, Absalão, queria eu ter morrido no teu lugar. Porque o dom de misericórdia fala assim. Por isso nós não podemos ficar indignados porque a pessoa não... mas por que você não faz alguma coisa? Por que você não leva isso para o pastor? Por que você não confronta essa pessoa que te fez isso? O dom de misericórdia não é assim, irmãos. E nós precisamos entender, né, todas essas características, todos esses dons que nós estamos falando, nós precisamos entender e conhecer as características de cada um deles, porque a gente vai parar de julgar as pessoas. Nós vamos parar de olhar as pessoas mal. Nós vamos entender muitas vezes o posicionamento das pessoas em relação à vida, às situações, quando nós conhecemos as características e sabemos. Joabe mesmo, que era o chefe do exército de Davi, ele ficava indignado com Davi, porque Davi não tomava atitude em relação a muitas coisas. Por isso que ele matou Abner, por isso que ele matou Amasa, porque ele queria que Davi agisse com justiça com esses homens que um dia lá atrás prejudicaram Davi. Mas o misericordioso, ele perdoa fácil. E Davi perdoou esses homens, trouxe eles para perto, fez aliança, mas Joabe não. Joabe queria matar, Joabe queria justiça. Essa é a característica de Davi. Essa é a característica daquele que age com misericórdia. Eu quero falar com vocês aqui rapidamente algumas características para a gente decorrer aqui. O misericordioso tem um bom relacionamento com todas as pessoas. Geralmente quem tem esse dom, ele tem boas amizades, ele tem um bom relacionamento com as pessoas. São pessoas que têm uma facilidade para adoração, tem uma facilidade para entrar na presença de Deus, para buscar a presença de Deus. E o maior desejo de quem é misericordioso é fazer com que essas pessoas, com que as outras pessoas também experimentem desse amor, dessa intimidade, dessa comunhão que eles têm com Deus. Por isso que em muitos casos, né, nós vemos isso na vida de Davi, que era um artista. Quem trabalha na área artística, né, seja na igreja, seja no mundo secular, né, quem trabalha no louvor, quem trabalha com pintura, com desenho, quem trabalha cuidando no trabalho com as crianças, que fazem esse trabalho de artes dentro da igreja, dentro das comunidades ou fora delas, são pessoas que eles têm um dom, eles recebem algo de Deus e querem levar as pessoas também a experimentarem dessa realidade, dessa intimidade, desse dom que elas receberam da parte do Senhor. Essa é a característica do misericordioso. Não tem inimigos. Nós vemos isso também na vida de
Jeremias, o profeta Jeremias, ele foi um homem muito misericordioso. Quantas vezes os israelitas, os líderes quiseram perseguir, matar, menosprezaram Jeremias, porque ele trazia a palavra de Deus, confrontava eles, e eles quiseram o mal de Jeremias. E olha aí, não precisa abrir lá, mas em Jeremias 42, versículo 12, lá fala que Jeremias diz que eu agirei de misericórdia com vocês, para que Deus haja de misericórdia. Então ele está falando assim, olha, eu perdoo vocês, eu vou perdoar vocês, eu não vou considerar o mal que vocês estão fazendo para mim, para que Deus também perdoe vocês e age de misericórdia com vocês. Misericordioso, admira e respeita e inspira segurança. Ele é admirado, o misericordioso ele é admirado. Nós vemos que Moisés foi uma pessoa que também tem esse dom muito forte. Por quê? Moisés era aquela pessoa que, a Bíblia diz que lá no capítulo 18 de Êxodo, fala que quando ele estava ali sentado, toda a multidão das pessoas estavam ali diante dele para que ele julgasse a causa delas, para que ele trouxesse palavra de Deus, para que ele trouxesse orientação do Senhor em relação aos problemas que eles estavam passando. As pessoas tinham respeito por Moisés, porque Moisés era um homem misericordioso. Moisés era um homem que muitas vezes o povo querendo apedrejar, o povo falando mal de Moisés, a própria irmã de Moisés se levantou contra ele, e Moisés agiu de misericórdia. Ele orou ao Senhor e falou, Senhor, perdoa, cura minha irmã. Esse é o dom de misericórdia. Nós precisamos entender os misericordiosos, porque muitas vezes, para quem não tem essa característica, a pessoa fica com raiva de quem é misericordioso, porque, a pessoa está abusando dele, a pessoa está explorando ele não faz nada. É o dom de misericórdia. São pessoas muito criativas, que tiram boas lições de tudo. Você vê que tudo para Davi era música, e expulsar um demônio era música, ele tocava a harpa dele. Davi passava no rio, ele fazia um salmo. Davi pecou, ele fazia um salmo. Então, esse dom artístico de levar as pessoas a essa mesma intimidade, a essa mesma comunhão, a essa mesma experiência, faz parte da característica de quem é misericordioso. Agora aqui algumas fraquezas. Toma decisões com base nos seus sentimentos. O misericordioso ele é muito sentimental. Não gosta de confrontar pessoas. Nós vemos isso na vida de Davi. Fica sempre em cima do muro para não tomar partido de ninguém. Esse é o misericordioso. Ele é indeciso. Ele não gosta de chatear as pessoas. Por isso, ele não fala nem que segue A, nem que segue B. Quer agradar a todos e por isso pode ser explorado. É teimoso e não gosta de mudar de direção e nem de opinião. Quando o misericordioso ele tem algo no coração dele, ele vai firme naquilo, até que Deus fale para ele o contrário, mas ele vai seguir naquilo. Não muda de direção tão facilmente. Geralmente são pessoas emotivas e dramáticas, gostam de fazer um drama aos misericordiosos. Tudo é com drama, tudo eles fazem um filme, né? Tudo é com muita intensidade nas palavras, no jeito de ser. Esses são os misericordiosos. Gostam de valorizar as situações. Então essas são fraquezas aqui dos misericordiosos. Pessoas que têm essa característica, e nós vemos isso claramente na vida de Davi, nós vemos isso na vida de Moisés, né? Jeremias, né? Jeremias lamentava, né? Eu duvido se a Letícia, ela tem evidência do dom de misericórdia. Você vê que ela quando ela está aqui falando, ela se envolve e ela fala, a fala dela mostra o envolvimento dela com a situação, e daqui a pouco você vê ela está chorando, né? É difícil nós não vemos ela chorar, né? Mas ela está aqui, ela falou, ela chora, ela entra na situação. É o misericordioso. O misericordioso é assim. E nós precisamos entender essas pessoas. Porque quem olha a lei aqui e fala, nossa, vai chorar de novo. Mas todo domingo ela chora. Mas é característica do misericordioso. Não podemos julgá-los porque eles são assim. Eles são melancólicos, eles são dramáticos com as coisas. Eles querem passar para as pessoas aquilo que eles estão sentindo, aquilo que Deus está falando com eles acerca daquela situação.
Por isso eles têm que fazer e falar, e a voz muda, e os gestos, e tantas coisas. Misericordioso. Temos misericordiosos aqui? Amém. Você se identificou ou não? Amém. Vamos falar agora um pouquinho sobre o doador. Quem tem em evidência e característica esse dom, abra comigo em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Uma das principais características de quem tem esse dom em evidência são pessoas que dão, são pessoas que investem, são pessoas que quando tem uma missão, quando tem um projeto, quando tem um objetivo, essas pessoas, elas não somente recursos financeiros, mas eles são bons administradores da ideia. Eles pegam a ideia, eles criam ali todo um organograma dessa ideia, eles montam toda uma situação, olha, vamos precisar disso, vamos fazer aquilo, investem sim recursos financeiros para que a obra, para que o objetivo seja concluído, né? Mas são pessoas que têm muitos contatos, fazem contatos com muita facilidade, elas conseguem envolver pessoas a participar de algum projeto, de alguma ideia que vem ao coração delas, que elas são motivadas a participar. Então o doador tem essa característica. E nós vemos isso também, uma das características desse homem de Deus, nós vemos isso na vida de Abraão. Gênesis capítulo 12, nós vamos ler o verso 1. Disse aí a palavra do Senhor: Ora, o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoar-te-ei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que nós vemos muito em evidência isso na vida de Abraão? Porque aquele que tem essa característica de doador, ele não só investe financeiramente, mas como ele assume a responsabilidade do projeto que ele foi colocado. Nós vemos que Abraão aqui, ele recebe uma direção de Deus, ele recebe uma palavra de Deus, e ele pega isso, e ele não se importa de que a vida dele toda seja mudada, a família dele toda. Ele é um cara de comunicação, ele é um bom administrador dos negócios, das finanças. Então, por ele ser da área de comunicação, o que Abraão faz? Ele já vê ali o seu sobrinho e traz o sobrinho dele para estar junto dele, para essa obra que Deus chamou ele para fazer. Então o doador é aquela pessoa que ele gosta de envolver outras. Ele gosta de envolver as pessoas quando se tem um projeto, quando se tem uma missão. Então nós vemos que Abraão, ele recebeu de Deus essa direção. A Bíblia diz que Deus multiplicou muito as riquezas de Abraão. Ele foi um bom mordomo, foi um bom administrador daquilo que Deus estava confiando a ele, tanto ele quanto o seu sobrinho. Envolveu o Ló em todo esse projeto que Deus tinha para a vida dele. Por não gostar de conflitos, e essa é uma fraqueza de quem é doador, esse dom não gosta de conflitos. As pessoas que têm esse dom, elas não conflitam ninguém, elas não discutem com as pessoas. Então elas preferem resolver as coisas de forma amigável. Quando essas riquezas começaram a crescer dele e do sobrinho, então o que ele fez? Ele começou a ter problema, logo ele falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, você vai para um canto, eu vou para o outro, escolhe aí para onde você quer ir, para que não haja mais esse tipo de conflito. Ele não gosta de resolver, ele gosta de estar em paz e de boa com todo mundo. Essa é uma das características.
Abraão em vários, né, se nós formos decorrer aqui, que a gente não tem tempo para isso, mas se a gente for avançando alguns capítulos para frente, ele foi um homem que fez muitas alianças. Abraão, ele se uniu. Quando o seu sobrinho Ló, ele foi levado, né, estava havendo uma guerra dos 3 reis, dos 5 reis contra os 4 reis, e Ló foi levado, toda a casa de Ló foi levada, e Abraão logo ali se prontificou. Quando ele soube daquilo, ele procurou os contatos dele, né? As pessoas, os amigos, os outros reis ali próximos, se uniram e foram lá para buscar Ló. Então Abraão, ele se colocou aí como um solucionador desse problema, porque ele tinha relacionamentos, ele tinha amizades, ele tinha pessoas que ele podia confiar, ele tinha pessoas que poderiam estar com ele em diversos momentos, em diversas situações. Só que uma outra fraqueza desse dom é que o doador, ele é aquela pessoa que ele gosta de ter as coisas, o controle das coisas na sua mão. E esse controle, e quando ele não tem esse controle, ele não consegue discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Ele tem uma certa dificuldade para discernir isso. Ele é uma pessoa que como Abraão, né? A Bíblia diz que Abraão, ele chegou diante de Deus, quando Deus falou que destruiria Sodoma e Gomorra. Abraão chegou diante de Deus e falou, e começou ali a falar com o Senhor falou que ia destruir, e ele falou, Senhor, mas se houverem lá 50 justos, tá bom, por 50. Não, ele começa essa negociação, de 50 Abraão baixou para 45, de 45 para 40, de 40 para 30, de 30 para 20, e quando ele viu que a coisa ia ficar feia, ele falou, tá bom, Senhor, deixa para lá. Isso, foi até 10. Até 10. A negociação dele foi até 10. Não tinha. O pastor está dizendo que se ele negociasse mais 5, aí Deus falou, aí não vai ter. Então, ele é essa pessoa, o doador é essa pessoa de contatos, de negócios, de amizades, né? Ele sabe negociar, sabe administrar bem. E Abraão, ele tem essa característica. E nós vamos ver agora aqui algumas boas características de quem é doador. São pessoas que pensam lá no futuro. Então, tudo que Abraão fez, tudo que Abraão se propôs a fazer, ele estava pensando lá na frente. Ele estava pensando nas gerações, porque essa foi a palavra inicial de Deus para ele. Falou assim, por meio de ti, eu abençoarei todas as pessoas. Por meio de ti, bendito, né, através de você, eu vou abençoar uma multidão de gente. Então, Abraão, ele tinha essa característica dentro dele de pensar no futuro. Então, o doador é aquela pessoa que pensa no futuro. Ele é acolhedor, consegue criar ambientes familiares para promover bons relacionamentos. Geralmente é aquele que vai incentivar, apoiar, capacitar, levantar recursos para que outros possam cumprir o propósito e a missão. O doador não vai aparecer muito, ele é meio como um servo, ele não vai aparecer muito, mas ele vai investir. Não, nós vamos colocar um todo aqui na igreja. Então, os doadores já começam a se movimentar. Não, eu quero ajudar com isso aqui. Eu chamei uma galerinha lá, uma turma, e nós vamos ajudar, nós vamos contribuir, vamos ajudar a pintar aqui, vamos fazer. Então, o doador, ele fica meio que nos bastidores ali, meio que na orientação, meio que no incentivo a outros a também contribuírem, a também participarem dos projetos. É pacificador e consegue trabalhar com pessoas de opiniões diferentes. O doador tem esse bom relacionamento com pessoas que pensam de forma diferente. Ele consegue lidar com a situação, ele evita conflitos, né, e consegue resolver a coisa de uma forma que fique bom para todo mundo. Não gosta de conflitos. Fraquezas do doador. A confiança no recurso pode ser maior do que a sua confiança em Deus, né? Até errei aí. Em Deus. Aí eu coloquei ali entre parênteses que ele se deita com Agar. Ele tinha uma promessa. Abraão tinha uma promessa.
Ele tinha uma palavra de Deus que Deus daria a ele um filho que viria do ventre dele, da esposa dele, né? Que seria gerado deles, da família dele. Mas o tempo foi passando e o doador, ele fica impaciente quando ele vê que o tempo está avançando e as coisas não estão caminhando como deveriam caminhar. Então, ele precisa ter o controle nas mãos da situação. Então, Abraão, quando ele viu que ele já estava ali avançado em idade, e parecia que a coisa não ia acontecer, e Deus tinha falado com ele já, né, em alguns momentos, mas o doador, ele custa a se posicionar em relação àquilo que Deus fala. Gênesis 17:16. Gênesis 17:16 diz assim: porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei e será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Olha a promessa que Deus tinha feito para eles. Eles tinham uma palavra, eles tinham uma promessa, mas o doador, quem tem essa característica, ele precisa ter o controle. Se não tiver o controle das coisas nas mãos, ele precisa dar um jeito para que a coisa aconteça, e foi o que aconteceu. A Sara, ela foi e Sarai, né, que ela ainda não tinha, o seu nome não tinha mudado ainda, ela deu a serva dela para que Abraão deitasse com ela, e Abraão teve um filho e deu o nome dele de Ismael, mas não era esse o filho da promessa. Então ele quis dar um jeitinho. Outra situação de Abraão, quando ele estava na sua peregrinação, ele passou em um dos reinados do rei Abimeleque. E a Bíblia diz que Abraão, ele não revelou que Sarai era sua esposa. E Abimeleque, quando viu Sarai, viu que era uma mulher formosa, tomou ela para ser mulher dele. Ele escondeu esse fato, ele escondeu essa situação porque ele temia ser morto por causa dela. Ou seja, a coisa não estava no controle dele. Ele falou, eu não posso revelar que essa mulher é minha esposa, porque senão os homens dessa terra vão me matar. Ele não estava confiando em Deus, ele custa, né? O doador ele custa confiar, ele passa por algumas situações e Deus tem que mostrar para ele, Deus tem que provar, tem que dar certeza daquilo que Deus está falando. Porque o doador ele fica meio titubeante. E o rei foi lá, pegou Sarai, só que aí Deus se manifestou, era um homem temente a Deus. Deus se manifestou a ele, falou para ele, olha, se você se deitar com essa mulher, você e sua casa serão exterminados. Juízo cairá sobre a vida de vocês. E ele falou, não, mas eu peguei ela para minha esposa, porque ele falou que era irmã dele. E aí, quando ele foi lá conversar com Abraão, Abraão falou, olha, eu temi, porque eu pensei que vocês me matariam por conta dela. E aí Abimeleque devolveu Sarai para Abraão, fez ali uma aliança com eles, mais uma aliança importante da vida de Abraão ali. Então, esse é o doador, essa é a característica do doador. Quando a coisa começa a fugir, aí ele precisa dar um jeitinho para tentar resolver essa questão. Mas é uma pessoa que se envolve, é uma pessoa que se doa, é uma pessoa que envolve pessoas, que faz bons contatos, bom administrador daquilo que é confiado a ele. Essas são características do doador. Temos doador aqui? Amém ou não? São pessoas que estão sempre disponíveis, são pessoas que estão sempre abertas para a realização de uma obra, de um projeto, de uma missão. São pessoas que nós precisamos identificar, que a liderança da igreja precisa identificar para dar um direcionamento correto para a vida dessas pessoas. Assim como nos demais dons. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o líder. Queria que vocês abrissem Neemias, capítulo 1, verso 4, de 1 a 4.
Neemias capítulo 1, de 1 a 4. O líder, ele é aquela pessoa que ouve o desafio. O líder é aquela pessoa que, quando ele se sente desafiado, ele vê uma necessidade, automaticamente ele traz a responsabilidade para ele e entende que Deus está chamando para que ele resolva aquela situação. Essa é uma característica do líder. Ele vê a necessidade, ele vê aquilo que precisa e automaticamente ele traz para ele. Ele fala, não, eu vou ser canal de Deus para ajudar, para melhorar, para fazer, para crescer. Ele traz para ele essa responsabilidade. E nós vemos isso muito forte na vida de Neemias. Neemias capítulo 1, verso 1 a 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão com grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O líder é aquela pessoa que identifica. Quando Neemias recebeu esse relatório, quando Neemias recebeu esse comunicado acerca da miséria, acerca da pobreza, acerca da necessidade que existia lá em Jerusalém, e Neemias estava na Pérsia, havia sido levado para a Pérsia, Jerusalém estava abandonada, né, os muros caídos, os poucos que lá ficaram estavam vivendo em miséria, porque o rei da Babilônia havia invadido toda a nação e levado tudo, destruído tudo. Quando Neemias soube daquilo que estava acontecendo lá, ele se condoeu, ele trouxe para ele aquela responsabilidade, ele teve aquela característica de misericordioso, de se compadecer, de sofrer com a situação, de ver que outras pessoas que lá estavam passando por dificuldades, por problemas, e ele trouxe para ele essa responsabilidade. Ele orou, ele jejuou, ele buscou a Deus, e isso precisa ficar muito evidente na vida do líder. As pessoas que estão seguindo o líder, elas precisam ver essa característica que ele fala aqui no finalzinho, do versículo 4. E eu lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O líder, ele não pode simplesmente chegar para as pessoas e falar assim, olha, eu quero fazer isso, fazer aquilo e vamos fazer dessa forma. Não. Ele precisa passar para as pessoas essa conexão com Deus, essa direção de Deus na vida dele, para a vida dele, para a realização de algum projeto, de alguma coisa. As pessoas que vão abraçar o líder, que vão abraçar essa causa, elas precisam ter essa segurança de que o que o líder está fazendo vem de Deus e não dele mesmo. E Neemias orou, e Neemias buscou a Deus, e Neemias clamou ao Senhor, e o Senhor colocou algo no coração dele. Ele recebe essa notícia de Deus, traz para ele essa responsabilidade, e ali ele já estava desenvolvendo um plano, porque o líder ele é estratégico, ele estava desenvolvendo um plano, ele já estava pensando o que ele poderia fazer, o que ele não poderia fazer, como que seria. E quando ele foi falar com o rei, ele serviu o rei perguntou, mas por que você está tão triste? Neemias já tinha na cabeça dele, o líder já tinha na cabeça dele, quando ele é questionado acerca de alguma coisa, toda a estratégia, toda a ideia, toda a direção que Deus deu a ele, para que ele compartilhasse com o rei.
Porque o rei poderia pensar que ele estava levantando um montim, né? Que de repente ele queria reerguer aquela cidade, reerguer aquele povo e se levantar contra o rei. Então ele precisaria ter as palavras certas. Então não poderiam vir dele, tinham que vir de Deus. O líder precisa passar essa confiança para aqueles que estão seguindo ele, que o que ele está fazendo vem de Deus e não dele mesmo. Então ele trouxe essa ideia e o rei falou para ele, perguntou: o que está acontecendo, por que você está tão triste? Ele falou para o rei, olha, ele já tinha um tempo certo, ele falou o que estava acontecendo, o que precisava fazer, quanto tempo, o rei perguntou para ele, quanto tempo vai demorar isso e quando que você vai voltar? Ele já tinha isso na cabeça dele, falou para o rei, porque o líder, ele é estrategista, ele pensa nas estratégias. E ele traz para ele, o rei libera ele, e Neemias vai. Leva uma comitiva, e ele falou para o rei, olha, eu preciso de cartas para me passar nas fronteiras, para que ninguém me impeça. Eu preciso de cartas para conseguir material, para conseguir madeira. Eu preciso da permissão do Senhor dessas cartas para que eu vá livremente ao meu destino. Ele já tinha tudo esquematizado, tudo traçado na cabeça dele. Porque o líder é assim, quando ele vê uma necessidade, ele pensa logo em como resolver aquela questão, ou como melhorar a situação. Essa é a cabeça do líder. Pensa muito rápido. E ele foi, e ele chegou. Quando ele chegou lá em Jerusalém, a Bíblia diz que ele não declarou nada a ninguém. Que no capítulo 3 diz que ele não declarou nada a ninguém, pegou o seu cavalo e foi rodear a cidade. E foi andar para ver os pontos fracos, o que precisava fazer, o que não precisava. Só que o líder, ele tem uma característica importantíssima, que é a de cativar, a de motivar as outras pessoas também a realizarem esses propósitos, a realizarem esses projetos. O líder, ele envolve as pessoas. Ele é aquela pessoa que quando ele tem e mostra a clareza daquilo que ele está fazendo, ele consegue envolver as pessoas, trazer as pessoas para aquilo que Deus colocou no coração dele, que foi o caso de Neemias. Só depois que ele rodeou, só depois que ele foi lá sozinho de noite, andou, viu a necessidade, chegou e declarou para o povo. Ele declarou para as pessoas que estavam com ele, falou: olha, a cidade está numa miséria, os muros estão derrubados. Deus colocou no meu coração que nós precisamos reconstruir esses muros. E ali ele abriu, ele expôs para eles aquilo que estava no coração dele. Então o líder, muitas vezes, ele guarda para ele algumas coisas, porque ele sabe que se ele revelar antes do tempo, ou para as pessoas erradas, ele pode ser frustrado, as pessoas podem desanimar. Geralmente as pessoas não dão tanto crédito àquilo que o líder quer fazer. Acham loucura. Imagina isso, reconstruir os muros de uma cidade. É loucura, sem recursos, sem pessoas. Você trabalhava de copeiro. Como que você quer assumir essa missão? Como que você quer assumir essa responsabilidade? Mas quem tem essa característica, quem tem esse dom, ele desbrava, ele vai, ele envolve pessoas. O líder é aquele que envolve pessoas. Então Neemias, ele coloca todo mundo para trabalhar. O líder, como eu falei, diferente do misericordioso, que ele percebe a fragilidade das pessoas, o líder já não tem essa característica. O líder está focado na missão. Então se existe alguém com alguma debilidade, o líder não percebe. Por isso que a equipe que está com ele precisa estar atenta. Por que eu estou falando isso? Porque se nós lermos aqui, o líder, ele era aquela pessoa assim, ó. Por exemplo, vamos dar exemplo aqui, ó. Você é pastor aqui da igreja? Sim. Então, você vai construir muro. O senhor é pastor aqui? Em outro lugar, mas do ministério. No mesmo ministério? Também. Então, o senhor vai construir porta. O líder é assim. Ele pega as pessoas. A Bíblia diz que Neemias, ele pegou perfumista para construir muro. Ele pegou comerciantes para construir portas. E ele assim, ele está focado na missão.
O líder foca na missão, então ele vai pegar o pastor, ele vai pegar os líderes, ele vai atrás das pessoas e ele vai falando, você faz o quê? Ah, eu trabalho no comércio, então você vai construir lá o muro da sua casa. Ah, como que está lá o seu terreno? Ah, o muro está destruído, as portas estão destruídas, então o líder vai lá, então você é responsável por resolver esse problema lá. O líder ele vai delegando, o líder ele vai envolvendo as pessoas, muitas vezes sem perceber a fragilidade ou as reais características dessas pessoas. Ele é aquela pessoa que ele vai envolvendo aqui, ó. Eu até anotei aqui alguns, né? Os sacerdotes, por exemplo, homens que eram responsáveis pelo templo. O que Neemias fez? Não, vocês vão reconstruir os muros aí. São responsáveis vocês por isso. Ourives, Neemias pegou ourives, homens que cuidavam do ouro. O que vocês fazem? Ah, mexe com ouro. Não, vocês vão levantar a parede agora. Aqui não tem essa não. Todo mundo mão na mão. Então o líder, ele agita, o líder, ele envolve as pessoas. E essa pressão que muitas vezes está sobre o líder, ele começa a passar para as pessoas que estão ao redor dele. Essa é uma das fragilidades do líder. Por ele estar tão focado e pressionado e agitado com a situação, ele agita todo o ambiente. Ele agita todas as pessoas ficam agitadas e muitas vezes o ambiente ele pode não se tornar legal por causa dessa agitação, por causa desse foco que o líder é focado. Mas Neemias, ele sabia trabalhar isso. Ele envolvia as pessoas, ele passava as responsabilidades. Perfumista, gente. Pessoas que faziam perfume. O que vocês fazem? Eu faço perfume, então você vai ser marceneiro a partir de agora. Pega essa madeira aí, ó, começa a fazer sua porta, você é responsável. Nós estamos numa obra, nós temos uma missão aqui. E cada um de vocês vão ser responsável por levantar o muro da sua casa. Ah, os líderes, as pessoas importantes. Não, Neemias não tinha essa. Neemias pegava todo mundo e colocava todo mundo para trabalhar, porque ele tinha uma missão, ele tinha um prazo, porque ele tinha falado isso para o rei. Então, ele estava naquela expectativa, naquela agitação, naquela correria. E quando as pessoas se levantam? E quando os inimigos se levantam? E quando as críticas se levantam? O líder, ele sabe lidar externamente com essas coisas. Ele não demonstra para as pessoas que ele está preocupado. Ele não demonstra para as pessoas que ele está triste por alguma coisa. Que ele está desanimado muitas vezes, porque ele tem um foco, ele tem um alvo. Então, o líder não demonstra isso. Essa fraqueza do líder, né? Não, o líder não demonstra fraqueza. Então, Sambalate, Tobias, os árabes se levantaram e Neemias não estava nem aí para eles. Porque é uma característica do líder. Tamanha era o foco e o objetivo de Neemias, que quando ele soube que vinham inimigos, ele pegou o povo que estava trabalhando e falou assim, ó, vamos dividir agora. Vai demorar mais a obra, mas nós vamos dividir. Ó, metade de vocês vão ser guardas e a outra metade vai trabalhar no muro. Quando a outra metade que trabalhou de manhã vai ser guarda à tarde e os outros vão trabalhar na obra. Então isso era de cedo até a noite. Neemias agitou aquela cidade, envolveu todas as pessoas, porque eles tinham um propósito, eles tinham um alvo, eles tinham um objetivo. E nós vemos que todos estavam focados, todos estavam atentos a esse objetivo, ao objetivo da missão. Porque eles estavam acreditando, por mais que Neemias estava ali agitando, passando, delegando, dando às pessoas, né? Uma das características do líder é que ele consegue tirar o melhor das pessoas. Ele consegue tirar o melhor das pessoas, mesmo quando elas não têm habilidade para isso. Foi o que Neemias fez. Perfumista, vai construir muro. Comerciante, vai fazer porta. Trabalha com ouro,
vai levantar a parede. É assim o líder. Então Neemias ele consegue ali realizar, organizar essas coisas. Essa fragilidade de Neemias, de não perceber, né, de estar focado na obra, estar focado no projeto, e não dar tanta atenção para a real habilidade das pessoas, isso se torna uma fragilidade porque o líder, muitas vezes, ele deixa desapercebido quando alguém está frágil. Alguém do grupo, alguém do trabalho, alguém da missão está fragilizado, está passando um problema no casamento, está com alguma enfermidade, está triste. Ele está tão focado que ele acaba esquecendo da família, esquecendo das pessoas que estão ali com ele, porque ele tem um foco, ele tem um alvo. E isso é perigoso para o líder. Então aqueles que têm essa característica, precisam estar atentos com isso e ter uma equipe de trabalho que possa cobrir as áreas de fragilidade uns dos outros. Por isso nós estamos falando acerca desses dons, porque são dons que se completam, são características que se completam, de pessoas diferentes, com características diferentes, mas que quando se unem para o mesmo propósito, o mesmo objetivo, a coisa caminha, a coisa funciona. Estamos falando de características diferentes. O pastor José, até ministrando aqui, ele falou um pouco disso, né? Ele falou, olha, um é o bloco, um é o cimento, um é a areia, um é a pedra, e quando isso tudo se junta, olha a construção que sai. Quando temos o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Pessoal do louvor, se puder dar uma ajudinha aqui, a gente já está a encerrar. Rapidamente aqui algumas características. O líder traz para si a responsabilidade do problema, é focado, determinado quando precisa concluir algo. Trabalha bem sob pressão, pode tirar o melhor das pessoas, reúne grupo baseado na lealdade da missão. O líder, ele traz para perto pessoas que vão ali estar focadas com ele, que vão ser fiéis à missão. É prático e procura pensar na solução. Sabe utilizar os poucos recursos que tem. O líder sabe utilizar. Ele sabe tirar o melhor. Ele sabe envolver. Mas ele tem uma missão. Mas a pessoa não já mexeu uma vez ou outra com isso? Não, então vem cá que você serve. Você vai fazer. Então líderes precisam estar atentos, precisam estar não somente focado na missão, mas atento num todo, na fragilidade das pessoas que estão próximas a ele. O líder, ele pode falhar no pastoreio de vidas, no pastoreio de pessoas, no cuidado. O cuidado que o misericordioso tem, o cuidado que um servo tem com as pessoas, o líder pode ser que ele não tenha esse cuidado. E nós muitas vezes julgamos mal um pastor ou alguém que tem essa característica de líder porque, mas fulano não me visitou, fulano não cuidou da pessoa que estava assim. Eu falei para ele de fulano que estava. Mas quem tem a característica de líder, ele falha nessas questões. Na questão do pastoreio, do cuidado de vidas. Isso pode ser uma fraqueza. Amém, queridos?